Seja bem-vindo, Metropolitano, seja bem-vindo, Metropolitano, para mais um episódio de Metrópolis Podcast, que hoje se dedica a falar sobre aquilo que todo mundo está falando. São 4 letras apenas, 4 letrinhas que estão gerando muita confusão. As pessoas estão falando, mas cadê o conhecimento? Será que realmente tudo aquilo que se fala é de fato aquilo que se é devido? Nós vamos falar hoje sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, acrescentando pessoais. Comigo estão aqui 2 grandes mestres no assunto. Elas estudaram bastante, elas se dedicam a fazer, revisitando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que se faça ali o entendimento, a aplicabilidade dessa lei. Mas antes eu gostaria de pedir a você que está nos acompanhando aqui que faça uma consideração. Inscreva-se no nosso canal e também deixa aí a sua marcação como gostei, não entendi, se tem algum comentário que você queira fazer, e nós vamos estar muito, muito felizes em estar aí devolvendo a você, com o entendimento da lei, aquelas questões para a sua vida. O episódio de hoje tem um oferecimento especial. Olá! Estamos aqui na sede da leilõesjudiciais.com.br, uma empresa que, desde 1998, presta serviços inovadores, exclusivos e diferenciados para o Judiciário Nacional. Nós estamos atuando atualmente em mais de 2.000 varas, onde os juízes honrosamente nos nomeiam para atuarmos como os leiloeiros da vara. Nós estamos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Acre até Rondônia, sempre fazendo serviços exclusivos, serviços diferenciados, com alto padrão de qualidade, com tecnologia, transparência que resulta em eficiência. A Leilões Judiciais está presente em todo o Brasil para oferecer a você, investidor, excelentes oportunidades de negócio em leilões judiciais. Atualmente, o nosso marketplace, leilõesjudiciais.com.br, é o mais visto, mais pesquisado e mais prestigiado em todo o Brasil. Baseado nisso, estejam conosco, porque juntos vamos fazer grandes negócios em leilões judiciais. Tchau, pessoal! Ao meu lado aqui estão então 2 grandes pessoas que se dedicam a estudar o tema, a se debruçar sobre o tema, a buscar discussão sobre o tema e trazer para a gente um pouco de tradução sobre alguns termos, né, que nós no dia a dia não compreendemos muito bem. Ao meu lado está a doutora Gisele e ao meu lado a doutora Carlinhos. Vamos conversar então? Gisele, quem é você? Olá, tudo bem? Começamos com perguntas difíceis, né? Bom, vamos falar. Eu sou advogada, sou professora, trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tenho formação, certificação, tudo que a gente precisa para fazer um trabalho adequado aí aos nossos clientes. Então, nós viemos aqui para atender essa demanda, né? De conhecimento sobre a lei, que parece às vezes que está assustando, né, os empresários, que vêm aí para trazer mais um problema para os empresários, e a gente, na verdade, esclarecendo, descobre que traz valor para as empresas, que traz conhecimento das empresas. Então, a gente vem para falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Doutora Carlise, quem é você? Olá, sou a doutora Carlise, sou especialista na LGPD, fazemos um trabalho em relação a isso. Viemos hoje aqui para sanar algumas dúvidas a respeito da LGPD. Muito bem. Como tudo começa? De repente a gente teve ali um período de pandemia e parece que algumas coisas ficaram meio nebulosas. Vamos tentar fazer aqui uma cronologia dessa lei, né? Que hoje já é uma lei que pessoas estão falando com tanta propriedade, mas que parece que é uma coisa nova, não é tão nova assim. Então, vamos falar um pouquinho da LGPD. A LGPD ela vem em 2018, mas ela vem para proteger com uma outra visão um direito que a gente já conquistou há muito tempo, que é a privacidade. A gente já fala desse direito há muito tempo. Então parece novidade que do nada surgiu a LGPD, mas não, ela já vem acompanhando o tratamento da privacidade das pessoas.
Nós passamos, né, vamos dizer assim, não dá pra gente colocar uma cronologia, porque ela é extremamente gigantesca em relação à internet, a dados, mas vamos dizer assim, nós primeiro quisemos a internet, né, porque ela nos trouxe muito benefícios e passamos a fornecer muitos dados para ter o melhor, né, eu forneço meus dados para ter o melhor, já aparece ali o que eu gosto, o que eu quero, mas chegou um momento que eu falei, meu Deus, isso me prejudicou. Agora eu estou cercado com as pessoas com todas as minhas informações me prejudicando. Mas não foi isso. Isso surgiu no Brasil? Isso é coisa do Brasil? Vem exigir do empresário brasileiro? Não, isso é mundial, né? E mais fortemente a GDPR, a legislação europeia. Então a nossa lei vem em 2018. Mas ela vinha com um prazo, ela veio publicada, mas ela só ia começar a valer daqui a um tempo. Esse daqui a um tempo veio uma pandemia, parou o mundo mesmo, né? Então na pandemia a gente ficou discutindo ali, vem a lei, não vem, entra em vigor, né? Que aí tá valendo mesmo, vai valer multa, já pode multar. Não podia. Aí a gente ficou discutindo isso, criou em 2019, então 2018 vem a lei, está publicada, mas ainda não está sendo exigida. Certo. Depois em 2019 criamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em 2021 a gente traz a norma fiscalizadora, mas já estava com a autorização de punição desde 2020, agosto de 2020. Em 2021 a gente traz a norma de fiscalização. Em 2022 a gente vem também, muda essa autoridade nacional para uma autarquia e dá poderes mais para essa autoridade nacional e torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Então essa é a linha, assim. E a gente pode ver uma linha se fortalecendo. Então eu trago uma lei normal, uma lei ordinária, uma lei comum, mas depois eu trago respaldo constitucional, crio uma autarquia para regulamentar, tudo isso para corresponder essa exigência internacional e principalmente da legislação europeia. Então, quer dizer que a gente pode afirmar que o Brasil ele se vê nessa tendência mundial de um devido tratamento de dados de nós, pessoas naturais, e que por algum motivo nós deixamos de entender isso como fundamental, né? Nós, como a doutora falou, passamos a entregar por qualquer e todo serviço dados que não estavam sendo protegidos uma vez que foi realizado aquele determinado serviço, contratado ou não. E aí as pessoas ficam assustadas, porque embora pareça que tudo que se chama lei vem para punir, a gente tem que entender que uma lei veio para proteger, não é isso? Exatamente. Outra dúvida que as pessoas têm em relação ao que mudou da autoridade para uma autarquia especial. A autoridade ela foi criada como um órgão da Presidência da República e hoje ela tem muito mais autonomia administrativa, financeira, então ela tem autonomia completa, ela tem patrimônio financeiro, tudo descentralizado para não acontecer a interferência política. Sim. E isso seria, por exemplo, retroagir alguma coisa já garantida pela lei? Não retroagir. É porque quando eu venho com a LGPD, eu não tinha essa autoridade, que são as agências. A gente convive muito com elas, né? A ANEEL, a Anatel, não tinha uma agência e não mudou de nome. Foi criado como autoridade e aqui a gente tem uma questão em termos de administrativo, né? Quando eu crio um ente, eu tenho que dar recursos para ele. Se eu crio uma agência, tem que vir por lei, né? Uma lei específica que veio depois em 2019. Então, ela é LGPD, depois a gente tem uma lei que altera e cria a NPD, mas continua centralizado, né, as determinações da LGPD. Então, não é retroagir, é regulamentar, porque eu precisei criar algo totalmente novo. Não é telefonia, né? Não é saúde, não é consumidor, que eu já tinha as agências prontas. Eu preciso de algo novo para olhar para esse dado pessoal, que é o mesmo dado pessoal que essas outras agências usam, mas para essa proteção de privacidade. E é verdade, então, quando as pessoas hoje falam que o novo petróleo seria os dados. E esses dados, ao ser bem ou mal manuseados, garante retorno financeiro para alguns e muito prejuízo para outros, não é isso? Então, por isso que é importante entender uma lei como essa.
né? Para entender que se tem uma autarquia, se tem pessoas estudando, debatendo sobre aquilo e que vai exigir, se é que já não está exigindo, né, o reparo mediante as sanções, é importante também o titular de dados, o maior interessado nisso, entender o que é que essa lei protege, como essa lei obriga quem toma os nossos dados a guardar, a manusear, se pode passar para frente, se não pode, né? Então, eu acho que é pano para manga aqui que a gente vai tentar esmiuçar. Na nossa conversa aqui, antes de começar o programa, nós dividimos aqui alguns tópicos, né? Então, você falou muito bem aí de uma linha do tempo que isso pudesse mensurar o que aconteceu para que a lei entrasse em vigor. Agora, eu queria saber um pouquinho. A ANPD, essa autarquia, ela tem a obrigação, a função de fazer o que, na verdade? Isso é bem interessante, né? Porque a LGPD, a ANPD, todos esses termos, quando a gente está no direito, no nosso direito, falando aqui mais até academicamente, a gente fala assim, a gente tem direito civil, né? Direito penal e o direito administrativo. São os 3 grandes ramos. É claro que não estou tirando, não é que não tenha trabalhista, mas divisões básicas do nosso direito em relação aos tipos e o tipo de sanção. Então, quando a gente olha para a privacidade de alguém, eu vou estar falando de direito civil se eu estou falando da minha privacidade com você. Você invadiu minha privacidade. Então, a gente está numa relação de iguais. Agora, eu estou falando de uma normativa federal. Uma normativa que vem de uma lei comum que obriga a todos. E essa autarquia vai me punir. Aí eu vou estar falando de direito administrativo. E também posso ter crimes com seus dados, como a gente teve um dos primeiros, na verdade, na cronologia, a falar de LGPD, é a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei penal. Então, são formas de punição do Estado, de atuação do direito, né, regulamentando a sociedade, que ela se sobrepõe. Então, eu posso ser punido pela mesma coisa no âmbito civil, pagando uma indenização, no âmbito administrativo, pagando uma multa, e no penal, indo para a cadeia. Nossa. Então, os dados são protegidos nessa mesma situação. Eles são protegidos pelo direito civil, pelo direito penal e pelo administrativo. É aqui que vem a ANPD, é o administrativo. Então, quando a ANPD atua, ela não atua, por exemplo, para ressarcir um titular que teve um dano. Não, isso ele entra lá com a ação dele, normalmente, para pedir isso. Ela entra para olhar para o controlador, para o operador, que são termos que depois a gente vai esclarecer aqui, e fala, ó, faça dessa forma, cumpra a lei, você descumpriu. A ANPD, ela vem com esse sentido de apoio, prevenção, conscientização, fiscalização. Ensinar. Exatamente, muitos guias de orientação. Então, ensinar mesmo. Até porque é novo. É novo para todo mundo. Como se fazer aquilo que está na lei, como desenvolver. Exato. Então, esse seria o papel primordial da ANPD, né? Servir como aquele que vai ajudar aos demais a entender, interpretar essa lei. É um dos papéis dela. E também aplicar essas sanções. E fazer o processo. E ela vai mensurar as sanções de acordo com o que já foi implementado nessa empresa. Ou que não foi. Ou que não foi. Ela vai chegar, ela vai olhar, vai fiscalizar e ela vai ver. O empresário já começou, o controlador já começou a implementar. Então, assim que ela vai mensurar. Se não começou a implementar, ela vai dar um prazo, dependendo do que aconteceu com esse dado do titular, aí ela vai mensurar as aplicações das sanções. E é ela quem recebe as denúncias. Sim. Administrativas. Agora, você quer ir no PROCON, você quer ir no juizado especial, você pode, é que você tem que estar olhando o lado da proteção de dados que você está vendo. Administrativamente, para puxar a orelha do controlador, dizer, olha, eu pedi quais informações, eu pedi para apagar meus dados, não apagaram, eu pedi para saber quais dados eles tinham, eles vazaram dados, né? Aí é a ANPD. Então, é com ela que eu falo. E isso tem uma coisa bem interessante, porque como a gente só vê o lado pesado para o empresário, a lei, ela bem diz, olha, titular, administrativamente, eu não estou falando do seu direito civil, seu direito penal, mas administrativamente, para você falar comigo uma reclamação sobre uma empresa aqui, primeiro você tem que ter tentado com a empresa.
Isso é importante, porque não é só chegar lá na NPD e fazer uma denúncia, fulano, tal coisa, né? Tal empresa tratou meus dados e não me deu informação. Você tem que comprovar que você tentou falar com a empresa e que a empresa te negou esse acesso, ou não te respondeu, ou te respondeu dizendo que não sabia responder, né? Vamos dizer assim. Então ele coloca uma escala, porque é importante a atuação administrativa, é uma denúncia grave. Então você veio fazer uma denúncia do empresário para mim, você já tentou falar com o empresário? Ele já te disse por que os seus dados estão lá? Por que você está recebendo essa ligação? É porque você tem um contrato com ele, você tem que pagar, né? Então depende muito do empresário entender. Falo que a LGPD vai beneficiar, vai facilitar certas coisas que ele não está conseguindo responder, né? Porque a autoridade tem esse sentido. Ela coloca o titular, eu estou olhando para o seu direito, para o direito administrativo que vem do seu direito à privacidade, que é civil. Mas o problema de dano moral, indenização, ele já é mais diretamente relacionado entre você e a própria empresa, né? Muitas pessoas questionam, né, Gisele, como falar com esse empresário? Como que eu vou chegar para ele, vou perguntar que dados você tem meu? Como tem você algum canal? É o encarregado de dados. É ele que faz essa ponte, né, esse canal entre o controlador e a NPD. Então, vou primeiro solicitar o encarregado, que dados a empresa tem meu? Ele vai ter um tempo para responder e depois, se eu não quero mais que esse controlador tenha os meus dados, se ele não tem uma base legal para manter esses dados lá, eu posso pedir para ele excluir e ele tem que provar que ele excluiu. Então, o encarregado é essa figura, porque as pessoas pensam assim, eu não posso ir direto na NPD, eu preciso ir até esse controlador. O encarregado é a pessoa escolhida pelo controlador para ter esse acesso com o titular, responder as dúvidas, encaminhar, é ele essa figura. Deixa então fazer um retrospecto aqui. Nós já falamos da NPD como a autoridade, né? E agora entrou encarregado e entrou controlador. Quem são, assim, em plano rápido, quem são essas outras partes da lei? Porque tudo isso está compondo, né, uma lei. Quem é o controlador, quem é o encarregado? Isso é bem interessante da gente falar, até para, mais uma vez, quando a gente fala aqui, né, como uma novidade, enaltecer que a nossa lei é uma excelente lei, considerada uma excelente lei no parâmetro internacional, que é a GDPR, que é a normativa maior, e ela é uma lei conceitual. Então, ela é uma lei que te diz, está escrito lá, né, que seria uma interpretação legislativa, o encarregado o controlador né? Então, bem didático. O conceito dessas pessoas, e aí a gente fala pessoas da LGPD, né, pessoas envolvidas, esses conceitos estão na própria lei. Mas o que nós vamos dizer? Controlador, certo? É a empresa que exerce o tratamento de dados, certo? Controlador é quem tem o poder, quem determina quais dados são tratados, como são tratados, por que são tratados. Ele cuida, ele é o controlador. O operador já é uma outra empresa, não pense no seu funcionário, no seu colaborador. É uma outra empresa que realiza tratamento de dados para você. O melhor exemplo é o contador, porque o contador, a contabilidade é um preposto necessário, toda empresa tem que ter. A maior parte das empresas tem um contador terceirizado, ok? Então você é controlador, porque os dados são seus, dos seus clientes, dos seus funcionários. Mas você manda sua folha de salário para o seu contador e os seus balanços, tudo, vai aquilo que envolver dado pessoal. Então você é controlador, é você quem decide, você é o dono dessa operação, o operador. Ali é ele que vai executar aquele tratamento, mas ele tem que fazer igual você mandar, por isso que você tem que mandar, né? Você tem que mandar nele para que ele faça. A lei chama controlador e operador juntos, quando a lei fala agentes, ela está falando que pode ser esses dois que ela está falando a respeito. Mas isso tudo está escrito na lei, por isso que a lei ela é muito didática, ela fala per si, é como se fosse um próprio ensinamento. E já o encarregado, que as pessoas estão ouvindo mais falar como DPO, que é que vem da GDPR, e é um nome mais fácil, né? E é hoje uma nova profissão. O encarregado é uma pessoa que você nomeia, certo? Para fazer a comunicação entre você e o titular. O titular de dados, ele fala com a empresa sobre dados através do encarregado, através do DPO. Ele que ouve as queixas, que é esse canal
você me falou agora, né? Exatamente, e ele comunica a ANPD no caso do dado ser vazar, de acontecer alguma coisa ilícita com esse dado. O que a gente fala que foi um incidente. Exatamente. Né? E que tem graus de incidentes diferentes, né? Nem tudo é só vazamento. Então, e nem a LGPD, ela não se reduz à tecnologia, né? As pessoas relacionam muito, porque, claro, hoje a nossa vida é virtual, mas a LGPD não é segurança de informação, não é ISO. Isso tem outras normativas para você cumprir, né? Então, incidente, você pensa em algo grande, um hacker invadiu meu banco de dados. Incidente de dados é você deixar a identidade de um cliente impressa aqui e sair alguém pegar essa identidade, isso é um incidente de segurança. Mas será que esse incidente vai ser comunicado? Então o encarregado, ele faz essa intermediação com o titular e a empresa. Quem comunica, a responsabilidade de comunicar a NPD é do controlador, mas o DPO, o encarregado, é ele que lida com isso, certo? E é ele quem treina, é ele quem conscientiza dentro da empresa. Algumas empresas, já vamos dizer assim, médias, nem pequenininhas que estão achando que não é com elas, e nem as grandes que contratam, né, grandes consultorias, às vezes têm entendido que é essa pessoa, esse encarregado, que vai fazer a adequação. E ele, até se ele tiver um tempo, um salário adequado e derem os cursos para ele, talvez ele faça. Mas na verdade, quem vai lidar com a empresa já adequada e manter aquela adequação, vai fazer parte do processo. Ele que vai tomar o café, não é? Com ele as pessoas e conscientizar os de dentro. Que ele vai manter. Puxar a orelha de alguém que seja negligente com aquilo que já foi normatizado, não é? Ele depois tem a função de fiscalizar também. Internamente. E é verdade que é só ele que pode lidar com a ANPD? Por exemplo, o dono da empresa. Se o dono da empresa é dono, ele não é o controlador, ele não pode chegar à ANPD para dar a justificativa? Tem que ser o DPO? Não. Na verdade, quem comunica a ANPD aí vai ser o controlador. Porque daí você está falando da empresa, o dono da empresa. O CNPJ, fica mais fácil para a gente não confundir. O CNPJ comunica a ANPD. O CNPJ é aquela ficção jurídica regulamentada. O CNPJ tem os funcionários dele, entre eles um encarregado, que é quem falou com o titular e que fala. O encarregado não tem a função de falar sobre o incidente, denunciar o incidente. Mas, por exemplo, para isso você precisa de um relatório de impacto. É o encarregado que vai trabalhar esse relatório de impacto. Mas você tem que ter ciência de que é você, controlador, que é o CNPJ, tá? Não é o dono, mas o dono, sócio majoritário. Não, o CNPJ é quem vai fazer essa comunicação. Essa personalidade jurídica dele. Nossa. Agora, na prática, se isso é muito novo mesmo, já se passando alguns anos, mas ainda é muito novo, tá tudo ali, como a doutora falou, tá tudo na lei. A lei é didática. Mas foi falado aqui agora há pouco que, por exemplo, veio a profissão de DPO. Ainda está se aprendendo esse jogo de jurisdição, por exemplo. Não, isso aqui é o encarregado, isso aqui é quem está tratando, isso aqui... Ou já está muito definido no mercado hoje. Por exemplo, a pessoa que vai estudar, vai fazer cursos para ser um DPO. Ele sabe exatamente o que vai dizer, na visão de vocês, que vai fazer, ou ainda estão confundindo? Vou dar um exemplo bem claro. Empresas de pequeno porte, por exemplo, ao saberem que precisam de um DPO, querem nomear um funcionário. E aí o funcionário tem dupla função. Além de poder ter que fazer o que ele foi contratado para fazer, e ele ainda vai ter que ter isso. Como que vocês estão enxergando isso na prática? É uma dificuldade, na verdade, assim, da gente pensar que o funcionário, essa disponibilidade que ele vai ter de fiscalização, de se empenhar nessa função. Então, muitos estão contratando um DPO de fora mesmo, para ele ficar nessa função de fiscalizar, de não ter esse envolvimento com os colaboradores. Exatamente, porque um colega de trabalho como DPO, ele pode ver alguma coisa, pode fazer, nossa, vou dar um jeito nisso. Então talvez seja interessante essa função nova para
para ocorrer melhor, para ser melhor a fiscalização mesmo. Ter um plano mais Isso é bem interessante que a ANPD chegou a se pronunciar sobre isso. A ANPD fez um pronunciamento dizendo, gente, não existe essa função hoje encarregado como uma profissão regulamentada, que tenha uma OAB, que tenha um CREA, que tenha né? Não existe, e nem há a obrigação da pessoa do encarregado estar vinculada a nenhum órgão, né? E também, porque a gente tem a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados Pessoais, que ficou ANPPD, e que confunde, e as pessoas começaram a falar muito, para ser encarregado você tem que tirar a certificação X, por exemplo, eu tenho certificação e pela LEC Compliance, mas essa certificação foi para eu estudar, eu não tenho que ter para eu trabalhar com a, né, com a LGPD e atuar como encarregado. Então, quando pergunta assim, o que tem que ser para ser um encarregado? Conhecimento, disposição, alguém que vai ter que trabalhar com a LGPD, com os colaboradores, com a diretoria. Então, quando você fala isso para mim, mas a pequena empresa não tem condição de contratar um funcionário novo. Aí a gente também vai para a questão da resolução do agente de tratamento de pequeno porte. O regulamento, a resolução número 2, dispensa o agente de tratamento de pequeno porte de ter um encarregado. Só que nem todo mundo é agente de tratamento. Não é porque eu sou uma ME, logo sou um agente. Esse já é um assunto que a gente depois, né? Não, mas então, já vamos tratar agora. Já vamos tratar desse assunto. Porque ele é interessante. Porque assim, se dispensa, logo tem uma contrapartida. Não é? Dispensei, você não vai precisar. Mas no que ele tem que se encaixar para poder dispensar? Você está dispensado de ter essa figura específica do encarregado, certo? Com essas funções. Porém, você tem que fazer um tratamento, a resolução número 2, ela fala do agente de tratamento de pequeno porte, que para a resolução é aquele sujeito que é ME, EPP no quadro financeiro, vamos dizer, o faturamento da empresa que define, mas que não realiza, então a gente tem um critério geral, que é esse de ME, EPP, e um critério específico, que é não realizar tratamento de alto risco. E o que seria esse tratamento de alto risco? Isso que eu ia perguntar. O que seria o tratamento de alto risco? É o tratamento de um fluxo muito alto de dados. Uhum. Então, às vezes, a empresa de pequeno porte fala assim, nossa, mas eu me encaixo num agente de pequeno porte, né? Mas ele trata um grande fluxo de dados. Então, isso exclui ele desse benefício. Exatamente. Então, qual é a contrapartida? Você até fez uma pergunta de um jeito que ninguém faz. Qual a contrapartida? Por que a lei está me dando esse benefício? Não tem contrapartida porque essa resolução que veio após a lei que regulamenta, ela vem, na verdade, para cumprir um mandamento constitucional. A Constituição, para que a gente tenha o desenvolvimento econômico, o livre comércio, a economia, ela diz lá, o microempresário, o empresário de pequeno porte, precisa ter facilidade, porque senão ele não vai competir com uma SA, uma grande. Então, é um mandamento constitucional. A Constituição diz, tratem de forma simplificada essas pessoas. Aí a gente tem lá a lei complementar que define microempresa e empresa de pequeno porte e que recebe, por exemplo, entre as possibilidades, não é o único critério, mas pode fazer o simples na tributação. Então ela vem para a ANPD e fala, eu também vou trazer esse tratamento diferenciado, mais simples, dispensar essa pessoa jurídica de ter esse funcionário. Porém, alguém vai ter que fazer mapeamento, tá? Não tô te dispensando do mapeamento. Tô te dando um mapeamento mais simples. Um mapeamento mais simples. Saiu um modelo agora, mês passado. Na própria ANPD você tem um modelo lá até em Excel. Exatamente, para você só preencher, para você começar a fazer e entender o que seja, né? Então, aí ela fala, você tem um mapeamento mais simples. Tá aqui um modelo, agora ela trouxe o modelo. Você não precisa do encarregado, você precisa de a gente tem 2 prazos para responder o titular. Um de 48 horas e um de 15 dias. Mas se você for um agente de tratamento de pequeno porte, esses prazos, um é 15 dias, o outro é 30. Te dou um prazo mais fácil. Que mais de facilitações a gente tem? Prazo... eu acho que não ter o encarregado o relatório de impacto também. Flexibiliza o relatório de impacto. Então, esses agentes de tratamento de pequeno porte, que aqui é muito importante esse tema, e ele vai voltar muitas vezes, porque 90% das empresas no Brasil são ME e EPP, ou eu sou eu empresa, né? Sou eu, as pessoas, principalmente hoje que eu posso ser sozinho e ser empresa. Antes não, mas hoje eu posso ser uma sociedade unipessoal.
Então, a maior parte das pessoas vai falar, mas para mim ficou mais fácil, porque eu tenho essa ponte aqui, essa adequação simplificada. Mas aí, essa não é só CME e EPP. Tá. Mas uma ressalva, se falou aqui, desde que não trate grande volume de dados. Exatamente. Mas eu faço uma pergunta. Esse é o único critério? Ou, vamos colocar aqui na prática, empresas que desenvolvem software aplicativos para entrega de mercadorias ou entrega de comida e tudo mais. Eles não se encaixam, porque o volume que eles lidam é quase que imensurável, né? Todo um que pedir ali, que fizer o cadastro, já está entrando, está engrossando aquele caldo. Pode ser até 2 ou 3 funcionários que desenvolveram aquele aplicativo, pode ser um home office, por exemplo, mas ele já não poderia se encaixar. Não é? Sim, exatamente. Pela quantidade de dados tratados, ele já não poderia. Mas, às vezes, a pessoa pensa, mas eu não lido com grande quantidade. Por exemplo, o meu aplicativo, ele já foi desenhado para pedir poucos dados, que é o que a gente fala hoje no Privacy by Design. Eu já fiz certo, já tô certo aqui, doutora. Eu já fiz certo. Eu só pedi o CPF, que é o dado central, que identifica a pessoa. E então tá tudo certo no meu aplicativo, mas a ferramenta aplicativo é uma ferramenta de tratamento de dados que ainda é nova, certo? Dentro de um mecanismo de nuvem, então não é só a quantidade, a forma de tratamento pode te levar você não cabe dentro da resolução. Então a gente fala aqui, a gente tem critérios gerais, que é CME, EPP e o faturamento. Esse critério de abranger um grande número de pessoas, volume de dados, a frequência desse tratamento. Por exemplo, aqui que os contadores perguntam muito, mas hoje o contador já tem uma redução do número de dados que ele pede para poder fazer o mínimo possível para exercer o serviço. Mas e a frequência? Então, quantidade, frequência, vem dados sensíveis. Além disso, esse tratamento, ele é exercido, ele pode afetar direitos fundamentais, ele é exercido através de uma tecnologia muito moderna, que a gente ainda não conhece o que pode acontecer se vazar, por exemplo. Exatamente, que é onde entram os aplicativos, né? O aplicativo fica muito difícil de se enquadrar, a não ser que seja um aplicativo de resposta. É que aplicativo é um termo também muito geral, né? Já entra numa área aqui. Mas um aplicativo, por exemplo, interno da minha empresa, só para os funcionários se comunicarem, por exemplo, e fazerem alguma demanda de estoque. Esse aplicativo, que se não tratar dados pessoais, mas nem que seja a matrícula do funcionário já é um dado pessoal, certo. Talvez mesmo usando de tecnologia nova, se enquadre na resolução. Então, não é só um critério e a resposta não é objetiva. Não é e como ficam, então, os profissionais da área de saúde, por exemplo? Um dentista, vamos dar pessoa que mexe com odontologia, às vezes ele é o doutor, ele tem uma funcionária que é a secretária, que ajuda também ali no procedimento. Teoricamente, ele se encaixa? Porque tem uma outra variável, que são os dados, então, que você chama de dados sensíveis. Assim, se eu for te responder, né, aqui eu não posso te dizer tá certo ou errado, tem sim ou não. A gente pode dizer assim. A nossa metodologia de trabalho a nossa adequação coloca a saúde, os agentes, todas as pessoas que lidam com saúde, o dentista, o nutricionista, a fisioterapeuta, dentro de um plano de olhar de que não vai adequar aqui, não vai dar resolução. Não vai ser tratamento de pequeno porte, porque você lida com informações que são dados sensíveis e você lida, mesmo que, só sou eu e a secretária é aquela assistente que vem e ainda marca qual dente que eu vou cuidar. Certo. Então, eu não consigo ter um cuidado devido. Então, eu posso tanto dizer para você, sim, beleza, cabe resolução, você flexibiliza, facilita, mas os dados sensíveis, por exemplo, que se a gente pensar numa coisa bem simples de um cirurgião dentista, a arcada dentária identifica um corpo. Exatamente. Será que dá? Então, eu não te responderia, falo assim, mas aí o cliente, ele quer, ele fala, poxa, mas eu não tenho nem orçamento para isso aqui, né? Eu nem tenho orçamento para fazer diferente. Aí, coloca na resolução, mas você dê a ressalva para ele, tá o gap aqui, né? Talvez você tenha um problema com isso aqui.
Nossa, a aplicação parece ser simples, né? Mas quando a gente vai puxando essas linhas, e nós falamos aqui, enquanto você estava aí elaborando, eu estava aqui pensando, nós sequer falamos ainda qual é o ponto que difere dados sensíveis e os outros dados, né? O que é tão diferente para dizer que é um dado sensível? Tudo bem, você falou aí, uma arcada dentária vai identificar a pessoa, mas qual outro tipo assim, de exemplo que pode diferenciar um dado sensível? O dado sensível é todo aquele dado que, se for divulgado, pode gerar uma discriminação. Por exemplo, você vai contratar um funcionário, você vai perguntar se ele tem uma filiação sindical, uma opinião política, a religião. Isso tudo é um dado sensível, sem contar de crianças e adolescentes, né? Então, é todo aquele dado que, se for divulgado, ele pode gerar uma discriminação. Então, ele é sensível no que tange a... Não vai fazer muito mal à maioria das pessoas, mas vai fazer muito mal àquela pessoa que teve. De dados. Que tem o direito à privacidade, assim como, por exemplo, vou voltar lá na parte da odontologia, né? A pessoa vai fazer um exame para sei lá, fazer algum tipo de tratamento dentário, mas que ela leve ali... ela é portadora da HIV. Exatamente. Né? Então, não é tão simples a gente identificar, mas tudo aquilo que está no arcabouço de tratar com saúde, eventualmente já é um dado sensível. E aí eu queria fazer até uma pergunta aqui para vocês, que já foi feita para a gente aqui em off, né? Como fica, por exemplo, esse que tem o poder de controlar os dados? Porque ele pega os dados, o CNPJ pega os dados, ele vai ter que lidar com aqueles dados. Uma vez que ele pegou, ele pega com uma finalidade, não é isso? Por que eu quero aquele dado? Porque eu vou precisar fazer, por exemplo, num laboratório de análises clínicas, eu vou precisar daqueles dados, sem os quais eu não consigo te entregar ali. Até aí tudo bem. Ele vai ter que ter também a comunicação desses dados com terceiros, que vão operar esses dados, né? Até que ele entregue ao médico que vai laudar. Então é uma cadeia ali que sempre houve e sempre haverá, né? Não é só isso. Mas quando o titular de dados, que é o mais interessado nesse lado da lei, chega lá, por exemplo, vamos supor que ele é o sexo feminino e foi fazer um exame de coletagem lá de hormônios e ali está o nome dele, do qual ele teve pelos pais, nasceu e tudo mais. E ele volta uma vez para repetir o serviço, e aí aquilo que você falou, né? Quantas vezes aquele serviço se repete, eu estou colhendo dado novamente. Não é? Exatamente. E aí volta, mas ele quer uma ressalva, ele quer mudar. E a lei diz que ele pode saber quais os dados que tem dele lá. E a pergunta é, fiz uma coisa bem grande. A pergunta é, se ele quiser tirar o nome e passar para o nome que é o nome social, o que o controlador pode conversar com ele? Pois, através do nome que ele entregou da primeira vez e que coincide com o sexo feminino, agora ele quer que seja o sexo masculino. Só que isso não vai bater na hora de um laudo. Então a pergunta foi essa: o que fazer com esses dados? A pessoa exige que ela quer ser tratada, no caso, como João, sendo Maria. E se não fizer isso, a pessoa está se achando no direito de buscar os seus direitos. E por outro lado, quem vai prestar o serviço não pode omitir aquele fato, porque não vai bater, né, na contagem aí do exame. Como resolver? Como resolver isso? Então, primeiro, sim, esse é um tema complexo, né, dentro de tudo que o direito envolve, de todas as conquistas que já chegou lá no STF, que a gente está discutindo aí para o novo documento nacional, se vem com uma coisa ou outra, mas eu vou trazer isso para a LGPD. Sim. Aqui na LGPD, então, o controlador vai olhar para essa pessoa, vai falar assim, olha, os seus dados que estão aqui, para eu executar esse contrato, que é uma das bases legais, eu preciso dessa informação verdadeira, certo? Lá no sentido genético, né?
Toda vez que o meu funcionário, meu colaborador for te chamar para colher o sangue, ele vai te chamar de João. Tá certo? Porque esse é o seu nome social. Nessa função eu vou alterar aqui e isso que é devido fazer. Certo? Agora, quanto a para poder fazer um exame hormonal de um hormônio que só tem no sexo feminino, eu não vou poder colocar na ficha que você é masculino, por exemplo. Tá? Então, para LGPD, ele vai vir dizer assim, ó, você tá vindo aqui para fazer um contrato. Certo? O que você vai no laboratório é um contrato de consumo, né? Pode estar vinculado a um consumo intermediado por um plano de saúde, mas é um contrato de consumo. Ou até pode ser um órgão público, que aí vai ser uma questão administrativa, ali você é um administrado. Mas isso é bem importante você falar, porque a LGPD está trazendo para as pessoas uma sensação assim: o titular é o dono de tudo, eu só posso tratar os dados se ele consentir, e o que ele vier aqui exigir eu vou ter que fazer? Não. Nesse momento, se esse laboratório estiver devidamente adequado, ele vai dizer, olha, senhor João, esses dados eu preciso dessa forma, eu tenho que explicar para você, certo? E vou dizer, eu só posso trabalhar e executar o meu serviço para você se eu tiver esses dados dessa forma. Então, clareza, transparência, explicação, tá? Orientação. Exatamente. E é expresso para essa pessoa. Eu não posso ficar falando também um juridiquês que ela não entenda. Para exercer o nosso contrato, isso é um contrato. Para exercer, eu preciso desses dados dessa forma, ok? Não concordo. Então, daí nesse caso, você vai dizer, então, eu não vou poder tratar os seus dados. Certo? Logo, você não vai poder exercer o serviço. Se for no privado fica mais fácil, se for no público a gente já vai ter que ver principalmente saúde pública, eu posso até vir como uma exigência de saúde pública, é mais um motivo para eu tratar o dado. Então, não é simples essa situação, e esse assunto, ele repercute em várias esferas da sociedade, mas vamos dizer que na LGPD, para eu tratar você dentro da minha empresa, seja o mais fácil de fazer. Vai estar lá, nome social, beleza. Mas não precisa ficar falando, é aquele do nome social. Aí eu já não posso. Ele é João, certo? Me ocorreu uma outra questão aqui que, obviamente, para o seu bate-papo, nem tudo vai estar na pauta. Como ficaria, talvez é um exercício de futurologia aqui. Como vocês enxergam isso aí num futuro? Já que a gente está falando aí que nem tudo são dados vinculados à internet. A maioria deles são. Né? Vamos trazer para o normal aqui, para uma vida um pouco mais... Ainda que para o futuro, um pouco mais para o aqui e agora. Quando uma pessoa está coberta por dados sensíveis, ela pertence a uma religião X, que tem como regra, por exemplo... não trabalhar um sábado ou alguma coisa ali. E o controlador, que é o CNPJ, contrata as pessoas, tem um RH. Nem todo mundo tem um RH interno. E de repente, se projeta aquele dado sensível dentro da empresa, de que aquela pessoa ela não vai poder vir na confraternização porque ela é no sábado e nesse sábado ela não trabalha. Isso aí pode se considerar um ruído que é corrigido por esse mapeamento de dados, por esse compliance, por todo esse trabalho que vocês fazem de adequação, orientando, por exemplo, o RH que não vaze aquele dado, porque vai constranger a pessoa e para a pessoa exercer a função dela não depende desse constrangimento. Então, assim... quem vai lidar mais com essas questões? É o DPO ou é na hora que vocês entram dentro de uma empresa para fazer um mapeamento de risco, para saber se tem RH, se tem terceirizados ali? Em que momento vocês visualizam que é antes ou é na prática? Antes, com certeza. Na hora que a gente entra para essa empresa, desde a conscientização. Porque a maioria não sabe o que é um dado sensível. Sim. É normal e pensa que não vai vazar porque está ali dentro. É normal você falar assim, fulano não vem porque é da religião. Você concorda comigo? Mas para aquela pessoa... É discriminação. Exatamente. Igual aquele assim, mas ele foi liberado porque vai ter uma passeata de um partido tal. Mas vai ser punido aquele que não pertence ao partido que vai ter que trabalhar. Não está se fazendo uma
uma ingerência aí, e aí se motiva isso dizendo, mas são dados, a pessoa não precisa dizer a todos que ela é daquele partido, ela não precisa dizer a todos que tem aquela religião, né? Então, quer dizer que a LGPD, ela não trata só do CNPJ para fora, não é isso? Ela tem também que olhar para dentro dos seus colaboradores, porque cada colaborador ali é um titular de dados. Também, ele também é visto como um titular, mas vamos, vamos por partes aqui. Então, quando a gente fala assim, o que nós fazemos em relação, por exemplo, você falou como um ruído, mas na verdade assim, um processo de adequação, isso que é um processo, ele é longo no sentido de conhecer a empresa. A gente vai mapear todos os contratos, todos os processos da empresa e entender em cada contrato da empresa quais dados ela pega. Então, quando ela contrata um funcionário, ela pega RG, CPF, nome da mãe, filhos para o salário e família, pega todos esses dados. Mas para esse contrato, para o outro contrato, um recrutamento, onde tem a aba lá de recrutamento, que estaria essa pergunta, por exemplo, da religião. O nosso trabalho é dizer, olha, você realmente precisa dessa informação? Pense bem. Preciso, porque às vezes ele vai entrar de plantão e ele vai trabalhar de sexta, sábado. Então você pergunta para a pessoa se ela trabalha no horário comercial, se ela trabalha aos sábados, você pergunta a religião dela. Certo? Até porque a gente nem, hoje em dia, né, são tantas distinções, então você muda a pergunta, certo? Você não tem que perguntar, hoje você já está vendo muito isso nos formulários, o nome e o gênero, tem lá, como devo te chamar? Você pode facilitar, entende que às vezes existe até uma questão de senso, de bom senso, você poderia fazer essa pergunta de outra forma, né? Então, os dados sensíveis são aqueles dados que se tratados e se vazarem, vou falar vazarem aqui, mas qualquer incidente, qualquer problema vai trazer uma discriminação para a pessoa. Já os dados pessoais, né, que depois vem como determinação de dados, você perguntou lá do nome da lei, são os comuns, tá? RG, CPF, telefone, e-mail, endereço, aquilo que ultimamente a gente entrega de pronto, como você falou, os dados são o novo petróleo. E se tá de graça, provavelmente a mercadoria seja você, seja seus dados, né? Então, como você falou ali. Então, dados e dados pessoais. A gente vai mapear. E aí eu vou chegar para você, empresário, que é o controlador, e que precisa tomar a decisão de você precisa desse dado para fazer seu trabalho? Para entregar essa mercadoria, você precisa desse dado? Não. Então, vamos tirar ele daqui. Para contratar esse funcionário, você precisa perguntar isso aqui para ele? Não, então vamos tirar isso daqui. Então, a gente faz as análises, a gente chega na empresa e ela está funcionando, eu não posso parar. Ela para hoje, mês que vem a gente abre quando tiver adequado a LGPD. Não, ela já trabalha assim. Então, eu vou chegar e vou ver como você trabalha. Vou mapear como você trabalha e vou te dizer, isso aqui tá errado, mesmo, contrário à lei mesmo, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui é um risco que você corre, se você manter ou não, mas você decide, né? Eu tô fazendo só minha assessoria aqui, você é o controlador, isso é importante, né? Você é o controlador, porque daí o empresário também se empodera de como ele aplica isso, né? E aí você decide, mapeamos, por quê? Porque se eu titular, olha só que delicadeza, se eu titular, chego para você e faço a pergunta que eu posso fazer, 2 tipos de pergunta diretamente. Você trata meus dados? Você tem 48 horas para me responder sim ou não. Pergunta simples, né? Vejo o dígito de meu nome, ainda é Gisele com 2 LY, provavelmente trato seus dados. Aí eu pergunto assim, mas que dados? Onde estão? O que você faz com ele? Para quem que você passou? Aí você tem 15 dias para me dar essa resposta completa. Como é que você vai me dar essa resposta? Você vai olhar lá no seu mapeamento. Vai ver, a Gisele é cliente do tipo B. Para o cliente do tipo B, eu pedi RG, CPF, endereço, está guardado por tanto tempo, eu posso manter por 5 anos, porque é consumidor, ela pode me processar, eu posso e vou justificar isso para ela. Então, percebe que e todos os contratos que a empresa faz. Visto que ela perguntou, é apenas a transparência. Exato. Mas para ser transparente, você tem que conhecer quais são os dados, logo você tem que fazer ela está exercendo os direitos dela, né? O titular. O direito do titular é ter total conhecimento. E se ela, dentre essas informações, certo? Ela fala assim, mas tudo bem, esse dado XYZ realmente você precisa, mas esse aqui você não precisa, eu quero que você apague. Aí você olha para o seu provedor, para o seu servidor, para o seu sistema e fala, preciso tirar esses dados daqui agora. Talvez precise.
Tem gente que fala, mas o servidor, né, não tem aquele assim, é asterisco, não posso deixar sem preencher. Então você vai ligar lá no seu servidor, vai pedir pra ele mudar. Aquele campo, né? Aquele campo, porque eu não posso mais perguntar isso pra pessoa. Mas não dá pra mudar. Tá todo mundo mudando, tá todo mundo correndo. Né? Todos os softwares, a rede, ela foi criada para ter o máximo possível de informações. Agora eu venho e falo, isso aqui você precisa pagar? Eles não estão preparados, mas vão ter que se preparar. Estão aí, passando por isso. E muito questionamento que vem, né, se alguém me pedir para pagar todos os dados, eu posso apagar tudo? Eu posso me negar, como controlador? Não pode. Eu arrisco que não pode. Desde que eu tenha uma base legal, eu posso me negar. Eu tenho uma base legal. Para um contrato de trabalho, eu preciso de tais dados que eu preciso deixar por um tempo ali, muitos até por um tempo indeterminado. Então eu posso falar ao titular, eu não vou apagar seus dados porque tem uma base legal para coleta, processamento, tratamento completo. Eu posso me negar sim. Isso cabe uma pergunta também muito comum que me falaram do pessoal da RH. Eu tô defendendo aqui o pessoal da RH. O pessoal da RH falava assim, mas o que eu vou fazer agora com aqueles montes de currículos que passaram por uma triagem e que não foram escolhidos? O que se faz com aqueles dados? Pode-se guardar aqueles dados para uma segunda chamada? Como que seria uma orientação básica para aquilo? A pessoa tem que incinerar aqueles dados? Por quê? Aí eu vou avançar na pergunta. E a pessoa falou assim, não, porque se eu apagar esses dados, ele veio numa folha de papel. Se eu incinerar esses dados, amanhã ou depois a pessoa chega e fala assim, olha, quais dados você tem meu? Eu nem lembro dessa pessoa, ela não prefigurou no quadro, não tem registro dela. Como que eu vou saber se eu tenho dados ou se eu não tenho, se eu já rasurei ou não? Como que se pensa nisso, nesse sentido? Certo. É uma curiosidade. É excelente. Nesse sentido, você tem que pensar assim, você precisa de uma política de proteção de dados para o setor de recrutamento. Você precisa pensar o setor de recrutamento. Então, primeiramente, o meu recrutamento hoje é terceirizado. Beleza, você é controlador, você que decide. Você vai mandar para o seu operador, para aquela empresa que recruta, falar, quando você mandar para mim, você manda só o nome e o e-mail. Certo? E o resto é só coisa acadêmica. Que faculdade que cursou, que curso, você não consegue identificar a pessoa pela faculdade, pelo curso, não é uma identificação simples, não cruza informação. E o mais importante, esses dados são de quem? São meus, Gisele, vim aqui hoje me cadastrar para essa vaga de trabalho. Você pega currículo? Não mais. Não pega currículo de papel. A partir de agora, eu estou adequando a sua empresa. Falar, não aceitamos mais currículo. Mas tem gente que ainda é muito simples, tal. Muito fácil hoje colocar um QR Code ali com um e-mail para ela mandar direto pro e-mail. Porque do e-mail a cada 6 meses eu apago total o banco de dados. Certo? Mas olha, eu trouxe um currículo aqui e eu quero que fique aí. Eu deixei aí e agora eu vim me candidatar de novo. Mas cadê meu currículo? Nós temos uma política na empresa, a cada 6 meses incineramos os documentos de papel, apagamos o e-mail. Se você tem essa política, você prova que você tem, que você pratica, por um prazo? Certo? Então, por isso que o empresário precisa entender que a LGPD é controle, a LGPD é resposta para o titular. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma política de privacidade para currículo. Primeiro, que hoje tem gente que põe foto no currículo, tem gente que não tem, então você já põe critérios específicos ali. Se você direciona isso para um sistema, só vai perguntar o nome e o e-mail, o resto é tudo formação, você já está trabalhando de uma maneira mais correta. E outra, você disse para o titular, daqui 6 meses eu vou apagar tudo do sistema. Ou então, nós fazemos seleção para essa vaga, essa é uma vaga rotineira. Podemos manter o seu currículo por um período de um ano? Mais uma exceção. Certo? Ou então, vamos manter, estou te informando que você está vindo aqui, é seu interesse. Se você está vindo procurar um emprego, aí tem a figura do legítimo interesse, que serve a você, né? E que me deixa tratar os dados. Então, já que você está procurando emprego, você veio e me trouxe um currículo, eu vou deixar ele aqui e vou usar para todas as seleções desse ano. Mas eu tenho que dizer para você. Deixar claro. E aí, como é que você diz isso no balcão com a funcionária? Por isso, direcionar todo mundo para um QR Code e um exemplo de uma medida que a gente... o que a gente orienta é não pegar mais esse currículo de papel. Não mais. Toda vez que eu olho para vocês, vem um monte de pergunta, como aquela pergunta que não quer calar, da lei da ficha limpa.
Da mesa limpa. Da mesa limpa. É o que é mais difícil. Uhum. As pessoas estão acostumadas a trabalhar com papel. Você deixar um contrato em cima da mesa, você à vista deixar... de todos. Exatamente. E o que a gente orienta? O importante é conscientizar, e é difícil mudar o hábito também, Júlio, porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma. Então, com a implementação, a gente acaba passando por vários setores, olhando como essas pessoas trabalham, orientando, por exemplo, tá numa tela de computador, eu estou olhando um contrato, estou analisando, quando sair dessa tela, desligar, não deixar aberta, não deixar documento na mesa, não deixar documento na impressora no final do dia, passar e verificar isso, quem imprimiu esse documento, quem é responsável. Então, a política da mesa limpa, eu acho que é uma coisa muito difícil hoje, que ela precisa, assim, de tempo para as pessoas se habituarem a trabalhar de uma forma diferente. Mas isso a gente consegue com conscientização. E a fiscalização mesmo dentro da empresa. Passar, viu um monte de papel, precisa disso aqui? Precisa de recadinho com senha na tela do computador? Minha senha é essa. Então, é um processo lento, mas um processo assim que os colaboradores eles vão gostando, porque eles vão se sentindo participando mesmo dessa adequação. Mas é um processo bem lento e bem vagaroso. E nesse contexto, tudo isso que a gente está dando exemplo aqui para ficar claro para quem nos assiste, né? Porque são perguntas que vêm exatamente sobre isso. A lei, ela não quer punir, né? Ela quer orientar. Vai punir se constranger o que foi posto para ser feito. Então, eu tenho visto de alguns, principalmente os microempresários, mais uma lei, né? Isso vai onerar o meu bolso já, e não sei o que, assim não dá para trabalhar. Eu fui visitar bem recentemente, aí, vamos dizer, um ano e pouquinho, um canal de comunicação. E eu fiz uma simples pergunta, se eles iriam gerar uma matéria sobre o LGPD, e a pessoa desconhecia, e ela começou a questionar várias coisas, e chegou à máxima de dizer assim, se for assim eu posso fechar as portas e não vou conseguir trabalhar. Ou seja, como se, já que é assim eu não vou brincar mais. Mas o que estava por trás dessa questão? Não era só ser mais uma lei. Penso eu que é total desconhecimento da lei. Nós convidamos vocês aqui, vocês vieram para ilustrar casos e mostrar para essas pessoas que não é simplesmente falar, se for assim eu vou fechar a porta. Não tem mais. Não existe retroagir a LGPD. Não existe deixar de existir. Está posta. Né? O que precisa e a lei exige é essa transparência. Eu deixei com você meus dados, você é o controlador, controle bem. Se tiver que passar adiante, tem um operador, esse operador também tem as mesmas implicações. E agora vem a pergunta: quem é responsável na verdade? Então, suponhamos neste caso hipotético, a empresa lida com aqueles dados, controla, mas ela precisa passar esses dados para serem tratados como uma empresa de RH ou de contabilidade. E foi vazado nessa terceirizada. Quem é o responsável? Por isso adequar, Júlio. Por isso, acho que eu vou repetir mais. Não é repetir mais uma vez, eu estou repetindo. Empresário, LGPD é poder e conhecimento. Você é o controlador, certo? Então, eu respondo sempre? Não. E o meu operador, o contador? Vou usar sempre esse exemplo para a gente fixar. O seu contador. Você diz para ele, você trata os meus dados assim. O contador vai lá e não adequou a LGPD, funcionário vem pegar papel que eu fiz, tal. Não faz. Aí, ele exclui sua responsabilidade. Então, é o direito, não muda as regras, certo? E o controlador, ele é o responsável. Ele contratou um operador. Esse operador descumpriu. Mas entre contratar um operador, também não é só pôr a culpa no operador. Sim. Eu contratei um operador, eu mandei um questionário antes, eu comprovei que ele realmente estava adequado à LGPD, então ele já cumpria a lei, que é um requisito.
Passei para ele quais as formas dele trabalhar com os dados que vêm da minha empresa, ele combinou de cumprir, e ele realmente não é fictício isso, ele realmente está ali. Aí eu não vou responder por ele ter descumprido a lei, por ele ter descumprido o que eu mandei. Ou então foi o próprio titular que facilitou que... Então, quando a gente fala em responsabilidade, e você começou essa... É tão impressionante, a LGPD ela é híbrida, ela vai para todos os setores, né, para todo o sentido do direito. Você começou assim, a lei não vem para punir, nenhuma lei vem para punir. Não é o objetivo, né? O direito punitivo, sancionador. A gente pune porque você descumpriu, certo? Primeiro eu venho e te digo o que você precisa fazer. Só que a lei, né, não existe direito sem dever. Aí o empresário fala, mas como é que eu vou trabalhar? Vou fechar as portas, então. Sim. É seu direito exercer o livre comércio, beleza. Mas é o seu direito também, né, o meu direito de que você trate os meus dados devidamente. Eu não tenho que te passar todos os dados porque você quer fazer um cadastro para me mandar promoção. Se eu não souber que você quer fazer um cadastro para me mandar promoção. Então, tomar conta de tudo isso. Responsabilidade vai funcionar, tá? A gente não pode voltar aqui, responsabilidade administrativa é a mesma, é igual a multa de trânsito. É direito administrativo, advertência, multa, suspensão. É civil, aí vem indenização, dano moral, dano material. É penal, vem prisão. Entende? E tudo, quanto aos dados, todas as áreas se encaixam. Naquela nossa pauta aqui, vamos lançar um pouco mais a pauta, né? Porque senão a gente só vai ficar nessa... Não que não seja interessante, mas é o dia a dia que levanta essas questões. E é tão bom conversar com as pessoas que já trabalham com isso, que parece que vocês têm uma resposta que já foi pensada. Não foi combinada, foi pensada. Porque assim como a lei ela demora um tempo para que o legislador... Eu gosto muito dessa palavra, né? O legislador... Ele vai cumprir etapas para fazer a lei valer no dia a dia que vem outros questionamentos. E a NPD faz isso, né? Ela solta normativas, ela solta... Então, essas regulamentações especiais, fala um pouco sobre ela. Eu até anotei aqui. Decreto de regulamento de lei, resolução 1, resolução 2, 3. Dá uma geral. Isso é bem interessante. Vem para justamente do que a gente acabou de falar. É para punir? Não. Tanto que a principal função até agora da NPD foram os guias orientativos e as resoluções. É ensinar, é levar isso para a sociedade, é falar para o agente de tratamento de pequeno porte como é que tem que ser feito. Pensa o que eu falei para você, tá lá uma planilha de Excel, de como faz mapeamento. Pega e faz. Né? Define, simplifica, traz orientação. Então a gente vai falar assim, orientação, prevenção, certo? Monitoramento, você tá indo mal, me dá um relatório de impacto aí para eu ver. Aí punição. Então a NPD, ela não vem para punir, muito pelo contrário, até porque o assunto é novo, a gente fica seguindo as normativas, as decisões já da GDPR. Aqui já temos fiscalizações, já são várias iniciadas já, nenhuma com punição administrativa, porque por enquanto eu vou pedir, o que você já fez? Eu vou chegar na sua empresa e vou falar assim, olha, Júlio, você é um agente de tratamento de pequeno porte, porque você é uma EPP, você trata um volume de dados razoável, você tem um sistema aqui de tratamento comum, só o contador, o TI também é terceirizado, o contador é terceirizado. Beleza, você é um agente de tratamento de pequeno porte. Mas por que você está pedindo esse dado aqui para a pessoa que veio, né, já perguntou para você e chega na autoridade? Então eu venho, e sendo que eu já falei para você que o seu mapeamento é esse, já te dei essa orientação, tá lá a sua planilha de Excel para você baixar no site. Então eu te ensino, a NPD ela vem e traz a resolução. Primeiro o decreto aí vem e normatiza, né, a própria LGPD, aí a gente vem com uma resolução, a resolução a número 1 cria a governança dentro da NPD, a número 2, que é essa mais importante hoje, eu acho que a chave é a resolução número 2 pelo empresário de pequeno porte, agente de tratamento de pequeno porte, te digo o que é isso, né, depois te digo, trago um guia orientativo para você sobre o que é CUPS. Eu te trago um guia orientativo sobre quem é o encarregado, quem é o controlador. Existe subcontrolador? Tá lá, tem um guia sobre isso. Tem um guia de privacidade e segurança para o agente de tratamento de pequeno porte. Então, a NPD está ensinando.
ensinando que é algo novo. E ela anda copiando bem, anda. A gente fala assim, nada se cria nesse mundo, até porque é um dos motivos que o empresário tem que pensar. O Brasil não criou isso aleatoriamente. Deixa eu pegar aqui algo para eu incomodar o empresário esse ano. Ou você se adequa ao LGPD, ou você não negocia com a Europa. Ou você se adequa ao LGPD, ou você não cumpre as normativas do mundo sobre proteção de dados, que são os países desenvolvidos. E se você estiver na cadeia de um deles, certo? Então, eu sou uma empresa multinacional e a GDPR, ela vale para o cidadão europeu que tem os seus dados tratados por uma empresa brasileira. Você é um hotel numa cidade pequenininha, aquela cidade linda que praticamente só tem coisas naturais, e aí recebe aquela pessoa, aquele suíço que vem, que adora a natureza, e mais com calor, né, quer vir para cá, e aí você acabou de fazer um tratamento de dados internacionais. Um tratamento de dados internacionais é a nuvem que você usa, onde é que ela está? Então, é muito complexo pensar nisso, né? E o próprio empresário, ele precisa entender que cedo ou tarde o outro também vai exigir a adequação dele. Isso vai influenciar nos contratos que ele vai deixar de fazer. Isso vai ser cobrado. Então, assim, o propósito da Lei Geral de Proteção de Dados é gerar uma corrente, um puxando o outro. Eu estou adequado, eu vou contratar você como operador, desde que você esteja adequado também. Isso vai gerando consequências na própria empresa, nos contratos dele. Isso de um pedir para o outro, às vezes também fica esse sentido assim, mas a LGPD então é só para o setor privado? Não. Os primeiros chamados à atenção foram justamente o poder público. O SUS, a gente estava no meio da pandemia, e o cartão SUS e vacina, como é que vai funcionar isso? E outra, a gente está aí com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, obrigando os cartórios. Os cartórios já estão atrasados. Cartório que não estiver adequado já está descumprindo a lei e o provimento, porque eles tinham que estar em vigor já, certo? Aí você, como controlador, eu sou um plano de saúde, vou exigir de todos os meus cooperados? Vai exigir de todos os seus cooperados. Vai ter que se adequar, porque senão eu não estarei. Se eu fingir, pergunta para a Carlice, né? Mando lá o formulário, preenche o formulário. Beleza. Mas daí você só clica no site da pessoa, não tem nem lá o aceite total, que já é errado. Né? Então, vai acabar gerando essa... Para eu estar adequado, eu preciso que você, que é meu parceiro, que é um contador, que é outro exemplo. O contador está com os dias contados para não estar adequado. Porque todo empresário, para estar adequado, o contador que ele usa, né, que usa dos serviços dele, vai ter que estar adequado. Não pode ser o elo fraco da corrente. Não pode. Quais são, então, para a gente fazer aí os encerramentos dos nossos trabalhos aqui, quais são as sugestões práticas iniciais? O que vocês trouxeram para a gente para discutir? Porque, assim, se tudo isso que colocamos até agora tem que ser feito, e já, como você acabou de falar, os contadores já estão atrasados, quais são essas sugestões básicas que vocês propõem ao empresário? Ele conhecer a empresa dele. Será que esse empresário conhece mesmo? A gente vê muito assim nas adequações que a gente faz, a surpresa dos empresários depois da nossa adequação. Nossa, eu não sabia disso. Eu poderia ter feito isso de forma diferente. Então, assim, o conhecimento, a gente traz isso com conscientização. Trazer o colaborador para o lado da empresa. Mostrar para ele que não é um trabalho a mais. Um treinamento, né? Exatamente. Mandar informativos semanais sobre conceitos do que é LGPD, quem é titular de dados. Ele mesmo não se vê como titular de dados, como colaborador num contrato de trabalho com essa empresa. Então, trazer essa conscientização, fazer visita técnica, olhar como que esse trabalho está sendo efetuado, como o hábito das pessoas que trabalham aí. Então, falando isso dentro dos colaboradores. Não confundir colaborador com operador e dar essa função para ele, porque ele não é, né? Então, conhecer. Então, a gente poderia falar assim, empresário, vem cá, tem mais uma obrigação aí para você cumprir, realmente. Para ter direitos, eu também tenho deveres, e vem mais um deles aqui, porque o titular tem direito. A lei não é para você, nem para dificultar a sua vida, é o titular. Todos nós, pessoas naturais, inclusive você, que reclama tanto, que uma operadora X aí anda te ligando, que você nunca falou com ela. Então, são os seus dados. Então, primeiro passo, conscientiza você,
Eu vou pôr aqui como empresário, né, mas como dono do CNPJ, o sócio, porque a maior parte das nossas sociedades são pequenas, então ele tem 3, 4 sócios, né, às vezes uma empresa familiar, né, então conscientiza de que é lei que você tem que cumprir. E olha para essa lei tentando ver algo de bom, certo? Então, o benefício, se eu vou ter que cumprir, deixa eu ver. Então, toma consciência de que vai ter que cumprir. Pensa assim, a lei me trouxe essa oportunidade. Pode ser que eu seja um agente de tratamento de pequeno porte. Também o conhecimento de que a adequação ela é na proporção da capacidade do controlador. Eu não vou exigir para um pequeno empresário um budget, um orçamento milionário para um servidor XYZ. Não! Ele tem que me mostrar, o empresário, o controlador, que ele fez o melhor possível dentro do orçamento que ele tinha, dentro das condições que ele tinha. Isso está escrito na lei, então por isso que é conhecimento, tá? Então, que você vai ter que cumprir, que você vai cumprir conforme o seu tamanho, a sua atuação, só que, claro, não é para fazer igual ao contrato social, né? Põe 10 mil e tem não é para fingir que está cumprindo, é para efetivamente cumprir. Ah, mas sou só eu e meu sócio. Nem precisa de comitê. Quem que vai ser o encarregado? Sou eu e meu sócio. Marca um dia uma reunião semanal para conversar sobre esse assunto. A pauta da sua reunião, você e seu sócio, é LGPD. Para vocês começarem a pensar nisso, porque vocês vão ter que pensar. Então, monta um comitê, se você tiver colaboradores para isso. Tem setores, então pega um de cada setor e fala, vem, vamos pensar LGPD. Preciso. Quem que vai ser meu encarregado? Uma coisa simples, cria um e-mail específico, coloca lá lgpd@minhaempresa, dpo@minhaempresa, pronto. Criou um canal de comunicação com esse titular, né? Minimiza essas coletas, já começa, para com aquele formulário de eu, brasileiro, casado, que dados você precisa para trabalhar? Que dados você precisa pegar daquela pessoa para você trabalhar, para exercer o contrato que ela está fazendo com você? Então, pensa nisso, minimiza, vê se enquadra realmente ali na resolução número 2, padroniza, por exemplo, isso do conhecimento que a doutora Carlise chamou a atenção. Quando o empresário ele olha e fala assim, olha só, dentro dessa empresa, para atender o mesmo cliente, o mesmo critério, você tem 3 tipos de procedimento. Um pega RG, o outro não pega, um pega CPF. Por quê? Padroniza. Isso é conhecimento, isso é poder até quanto ao seu funcionário. E se você treinar o seu funcionário, você tiver a normativa e ele descumprir, também é mais um motivo de justa causa. Isso está crescendo nos tribunais. Aí caberia pedir CPF para o clube do supermercado e logo em seguida pedir o CPF de novo para a nota? Não como obrigação, certo? Então, esclarecimento, conhecimento. Exatamente. Então, a primeira ação civil pública que a gente teve no Paraná, que é o Ministério Público, pensando no PROCON, pensando no consumidor, foi justamente contra uma rede de supermercados que vem esse do clube ali. Eu quero o clube, né, para desconto, me dá o seu CPF. Não, você não pode. Primeiro que para me dar desconto, você não precisa do meu CPF. Se quer me dar desconto, você me dá desconto, né? Ou não precisa do meu CPF. Agora, para me dar a nota fiscal, você precisa do meu CPF? Também não, é só se eu quiser declarar no Nota Paraná e concorrer com o sorteio e ir lá. Então eu tenho que dizer para você por quê, para quê. Não, me dá o CPF, já lá no caixa. Senão eu não consigo passar. Imagina, o que era quando começou? E quando começou, eu olhava feliz para atendente de caixa, olha, meu CPF é tal, eu vou pagar 3, vou levar 3 e vou pagar só 2. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era um banco de dados que alimenta a frequência do mercado, que alimenta que tipo de produto ele compra, para que tudo. Então, se é informação, eu tenho que saber para quê, né? Então, afeta diretamente a essas... até, inclusive, já saiu na NPD a questão das farmácias, que quem mais faz isso, além do mercado, visualmente falando, que anda pedindo só o CPF mesmo, o mercado parou de pedir endereço, porque ele não quer, ele não vai na sua casa. Ele só quer saber mesmo que esse CPF compra. Farmácia pede mais dados. Tem até um clipezinho que circula de conscientização da farmácia. Daí quando chega, pede assim, seu RG, seu CPF, dá a sua digital, uma foto sua e o nome do seu cachorro. Aí a mulher fala assim, o nome do meu cachorro, peraí, passou dos limites. Nossa, passou dos limites só com o nome do cachorro? Já tinha pedido até o nome da mãe. Né? Então as pessoas, isso vai crescer essa consciência de que que isso afeta você, que você é o titular, mas o controlador tem que ver isso como algo para ele. Então, já que eu tenho que cumprir essa lei, eu vou me adequar e vou fazer o melhor
vou usar isso em benefício da minha empresa, o funcionamento dela. Quantas empresas... Se a maior parte das empresas no Brasil são micro e empresas de pequeno porte, a maior parte delas são extremamente desorganizadas. E empresa significa organização, atividade econômica organizada. Você vai ganhar essa organização. Você vai pensar a sua empresa através de processos, através de dados. Você vai valorizar o seu cliente. Né? Tem outra pergunta do cliente, mas eu sou B2B, business, né? Não tenho consumidor final. Eu preciso me adequar, mas você tem funcionário, né? Ele também é um titular de dados. Precisa. Talvez essa adequação pareça até mais simples. Uma empresa B2B que faz coisas grandes e que vende só para outras empresas, às vezes a adequação dele é mais simples do que um pequeno que acha que é agente de tratamento de pequeno porte, mas trabalha só com dados sensíveis. Então mas é apaixonante o tema, não? Mas o nosso tempo está se esgotando. Eu queria perguntar, quais são as suas considerações finais? Que esse empresário não tenha medo de se adequar, que ele não pense só no custo que isso vai gerar, porque agrega muito uma adequação, muito mesmo. Ele consegue enxergar essa empresa de uma outra forma, ele consegue enxergar os processos de uma outra forma, então realmente vale muito a pena. Ele traz para o lado da empresa os colaboradores, realmente vale muito a pena. E é uma coisa gostosa de você responder sem gaguejar a um fato tão simples que Exatamente. Às vezes você não vai precisar das 24 horas. Exatamente. Não é isso? Quais dados você trata? Esse. Está mapeado, está aqui, vai ser descartado em tanto tempo, vai ser guardado por tanto tempo porque eu tenho uma base legal, não vou descartar porque eu tenho uma base legal para isso. É interessante. Suas considerações finais? Bom, vamos repassar aqui o que a gente conversou, né? Então, primeiro a gente falou da lei, quando, como, tá valendo? Tá valendo, a lei tá valendo, a autoridade é uma autoridade, é um direito fundamental. Então, depois falamos um pouquinho sobre conceitos, quem é o titular, quem é o controlador, quem é o operador, trabalhamos esses conceitos que estão na lei e que a ANPD também traz pra gente orientações sobre quem é o controlador, quem é o operador, tem um guia também que orienta. Depois falamos das resoluções, já que a ANPD está trazendo também, e agora falamos de algumas dicas do que você já pode fazer. Uma coisa bem interessante, que o treinamento é contínuo, empresário, e converse com seu colaborador. Chama o seu colaborador para conversar, provavelmente ele já saiba da LGPD, ele já ficou chateado com a farmácia do lado da casa dele, que pediu dados a mais, então talvez ele saiba. Então, a gente conversou sobre o que eu já posso fazer sozinho, porque eu vou contratar uma empresa para adequar, eu não tenho orçamento para isso. Tem coisas que você já pode fazer sozinho, vai fazendo, na ANPD você tem essas orientações. Então, isso é bem interessante. E eu acho que o que mais a gente quis deixar bem claro é o valor disso. Não é só respeitar o cliente, que não é só respeitar o consumidor, que também é, né, o seu cliente, o seu colaborador. É respeitar a sociedade, porque você mesmo está aí, empresário, e todo mundo incomodado com tantas ligações que eu recebo e que me importunam, tá? Então, respeitar a sociedade e a cumprir a lei e tirar o melhor proveito disso. Então, eu vou fazer de uma forma que eu vou ter economia. Nossos clientes, no final de adequação, eles veem economia. Sabe aquilo que a gente está tentando fazer com a ISO, com o meio ambiente, que traz economia, no sentido din-din mesmo? Pois bem, no final da adequação você tem conhecimento, controle, e você acaba tendo economia mesmo nos processos. É aquele orçamento que você falou, nossa, eu não tinha aquele valor para pagar para ser adequado. Hoje eu estou economizando isso por meio, de repente, com seus processos. Bem, eu não posso terminar o programa sem pedir as redes sociais de vocês, porque muitas pessoas vão encher aí de perguntas que não couberam aqui dentro desse episódio. Como que as pessoas entram em contato com a Gisele? Nós somos Campelo e Edit, advogados associados, e as nossas redes também. Campelo Edit, advogados associados, você põe aí no cantinho pra gente, para facilitar a comunicação. E aí a gente tá em todas as redes, Instagram, Face, né, fazendo propaganda aqui no áudio, né? Em todas as redes sociais você encontra lá o Campelo, @Campelo Edit, você encontra. E o site, www.campeloedit.com.br. Bem, para você que ficou até o final, muito obrigado pela sua atenção, espero. Com certeza você tem bastante coisa para pensar, principalmente o empresário, não é? Seja ele pequeno, grande ou médio. A lei está aí,
cumpra-se a lei, mas que cumpra-se com orientação, bom senso e que todos ganhem no final das contas. Obrigado. Assine aqui então o comentário, caso você tenha gostado, se você tenha outras perguntas que não couberam nisso aqui, se você quer que elas voltem aqui para debater mais sobre esse tema, o espaço é seu, aberto é seu. Boa noite a todos. Obrigado a todos.